Quanto que pode valer as ações de Oi BR3 se tudo que a empresa quer fazer realmente der certo? Quanto que realmente pode valer as ações de Oi lá no longo prazo? Bem, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, vamos só entender um pouquinho sobre a situação atual da Oi BR3. Basicamente, a empresa está vendendo os anéis para continuar com os dedos. Ela tem uma dívida extremamente gigantesca e o plano de recuperação dela é vender os ativos que atualmente vem dando prejuízo e com esse dinheiro da venda de ativos conseguir renegociar suas dívidas e assim tentar no futuro, no longo prazo, uma geração de caixa positiva e com isso não ir à falência. Mas realmente, quanto pode valer as ações de Oi se todo o plano de reestruturação da empresa realmente der certo? Será que vai compensar o risco que o investidor vai tomar? Bem, vai ser isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes de tudo a gente vai fazer um aviso muito importante, que esse vídeo daqui ele é para investidores e não para fãs da Oi. Então se você acha que a Oi não tem risco nenhum em investir nela, ou que o plano de recuperação dela já deu certo, ou se você tem mais de 30% da carteira em Oi e acha que isso não é um absurdo, isso na sua cabeça está tudo certo. Ou se você acha que o Oi BR3 é um investimento óbvio e só quem é muito retardado não vai perceber o quão interessante é esse investimento. Bem, se você acha qualquer uma dessas coisas, você não é investidor, você é um fã da Oi. E não tem problema nenhum você ser fã da Oi, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, mas esse vídeo ele é focado para investidores e não para fãs. Então, se você for um investidor e discordar de alguma coisa que eu falar no vídeo, você fica à vontade para falar aqui nos comentários o porquê você discorda, mas se você for um fã de Oi, meu querido, eu não posso muito te ajudar. Boa sorte aí com seus investimentos e até a próxima. Pois bem, agora a gente vai continuar o nosso vídeo falando exclusivamente com investidores e a gente está supondo que a Oi realmente conseguiu escapar da falência e se tornou uma empresa geradora de caixa. E a gente vai analisar quanto que ela pode valer em relação a isso. Então, lá no futuro, ela vai gerar um lucro líquido, mas é muito importante o investidor saber que o lucro líquido de Oi BR, isso lá no futuro, não vai representar absolutamente nada. O que a gente tem que analisar na empresa é o fluxo de caixa livre. E eu vou explicar um pouquinho melhor isso nesse slide. Então, lá no futuro, provavelmente ela tenha um lucro líquido, caso ela não vá à falência, e desse lucro líquido ela vai ter uma série de gastos de um CAPEX obrigatório. Como assim um CAPEX obrigatório? Um CAPEX é um investimento em imobilizado que a empresa faz, até aí normal, só que é um CAPEX obrigatório. Esse obrigatório está entre aspas porque ela não é necessariamente obrigada a fazer, mas ela vai ter que fazer para continuar gerando receita. Então a Oi ela tem toda uma infraestrutura e toda essa infraestrutura de Oi vai se desgastando com o tempo. Então com isso, ao longo do tempo, ela vai precisando trocar essa infraestrutura que ela tem. E daí que vem a ideia de um CAPEX obrigatório. Ou seja, a Oi ela vai precisar fazer a manutenção dos seus ativos. Então ela vai ter que utilizar uma parte do lucro líquido para fazer essa manutenção. O que sobrar disso que vai ser o fluxo de caixa livre, o FCL, que é realmente o que importa para o investidor. Então não importa, na verdade, quanto será o lucro líquido de Oi daqui a 10, 15 anos. Importa quanto vai ser o fluxo de caixa livre de Oi daqui a algum tempo. Isso que vai determinar o real preço de Oi e não o lucro líquido. Aí você pensa, nossa, mas isso só vale para Oi? Não, na verdade isso vale para todas as empresas de comunicação e também todas as empresas que têm um alto custo de manutenção dos seus ativos, como por exemplo a Petrobras, que tem uma série de plataformas de petróleo que essas plataformas precisam de manutenção. Então faz sentido você pegar o lucro líquido da Petrobras e desconsiderar o tanto de investimento que ela precisa fazer de modo meio que obrigatório para manter essas plataformas funcionando. Lembrando que, por exemplo, esse investimento que a Oi faz, que é obrigatório, esse obrigatório está entre aspas, ele não necessariamente tem que ser feito, mas se ela não fizer, ela começa a perder clientes e perder receita, porque ela não vai conseguir entregar o seu serviço direito. Então, de certa forma, esse gasto ele é sim obrigatório de ser feito. Então, por exemplo, quando a gente pega a TIM, que é uma outra empresa muito parecida com a Oi, a gente vê que lá em 2019 ela teve um fluxo de caixa operacional de 7,2 bilhões de reais. Ou seja, as operações que ela teve gerou um caixa de 7,2 bilhões. E ela teve um CAPEX, ou seja, esse custo que ela teve que fazer para dar manutenção aos seus ativos de 3,8 bilhões de reais, o que é um CAPEX muito grande. Quando você faz a conta, você vê que sobrou 3,3 bilhões de reais. O mesmo vale para os anos de 2020 e 2021. Então, quando o investidor está analisando uma empresa de capital intensivo, ele precisa considerar a manutenção dos seus ativos e que isso vai ter que ser desconsiderado para realmente chegar no seu fluxo de caixa livre, o que é realmente o que dá o valor para a empresa. E como a gente pode ver, o fluxo de caixa livre da TIM no ano de 2021 foi de 4,8 bilhões de reais. Já no caso da Oi, quando a gente olha o balanço da empresa, a gente vê que o fluxo de caixa operacional não cobre o CAPEX que a empresa faz.
Ou seja, o tanto que a empresa recebe pelos serviços que ela presta não consegue cobrir o tanto que ela tem que gastar com a manutenção dos seus ativos. Isso faz com que a empresa tenha um prejuízo muito grande no seu fluxo de caixa líquido. E, na verdade, a empresa gasta mais com a manutenção do ativo do que ela consegue gerar de receita com esse mesmo ativo. Isso, tradicionalmente, é considerado um queimando caixa. Então, quando alguém fala que a Oi está queimando caixa, na verdade está se referindo ao fluxo de caixa livre da empresa, que está sendo negativo. E já vem sendo negativo já há muitos anos. E isso explica perfeitamente o porquê que a Oi atualmente está em recuperação judicial. A Oi teve uma péssima administração que comprou vários ativos que geravam mais gastos do que receita. Ou seja, esses ativos ruins que a Oi comprou geravam mais gastos com a manutenção desses mesmos ativos do que eles conseguiam gerar de receita. E com isso a empresa ficava queimando caixa todo ano. Para fazer a manutenção desses ativos, a empresa começa a contrair dívida, depois mais dívida, depois mais dívida, depois mais um pouco de dívida. Isso acaba se tornando uma grande bola de neve que levou a empresa para a recuperação judicial. Então, na verdade, o objetivo desse vídeo é projetar o que será das ações de Oi quando ela se livrar desses ativos ruins, que geram mais gastos do que receita, e focar apenas nos ativos de telefonia fixa e no Navital, que é a empresa que ela tem de cabo de fibra ótica. E agora a gente vai fazer essa análise do futuro da Oi, mas se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Mas agora falando um pouco de uma breve comparação entre a Oi e a TIM ela gera um fluxo de caixa livre de quase 4,8 bilhões de reais e ela custa 30 bilhões de reais na bolsa de valores. Já a Oi, por exemplo, ela gera um fluxo de caixa livre negativo em 6,4 bilhões de reais e atualmente ela tem valor de mercado de 4 bilhões. Não tem como você estimar com precisão quanto de fluxo de caixa livre a Oi vai gerar após a recuperação judicial, que provavelmente ela deve sair muito em breve, e também após ela vender todos esses ativos e voltar a ser uma empresa lucrativa, você não tem como precisar quanto vai ser esse fluxo de caixa livre. Então vamos supor que lá no futuro muito distante a Oi passe a ser extremamente lucrativa, assim como é a TIM, o seu valor de mercado pode saltar dos 4 bilhões atuais para os 30 bilhões, muito próximo do valor da TIM também. Mas isso, se você for analisar, é muito difícil de acontecer, porque ela vai precisar ter um fluxo de caixa livre de 4,7 bilhões de reais por ano, assim como a TIM tem. Então, o que faz a TIM valer esses 30 bilhões é esse fluxo de caixa de 4,7 bi que ela tem. Então, se a Oi tiver um fluxo de caixa semelhante, ela vai poder ter aí um valuation semelhante. Então, para saber quanto que a Oi vai valer no futuro, a gente precisa estimar um valor de fluxo de caixa e não tem uma forma muito fácil de fazer isso, então simplesmente a gente vai jogando valores. A partir dessa regra de 3, a gente vai conseguir estimar a valorização das ações de Oi BR3 em relação ao seu fluxo de caixa livre. Então a gente pode ver que se ela tiver um fluxo de caixa livre negativo, isso no longo prazo, a empresa obviamente vai à falência, a empresa não tem como se capitalizar e acaba falindo. Mas se ela tiver um fluxo de caixa livre de R$500 bilhão, ela já valoriza 80% em relação ao preço atual. Agora, se a geração de caixa for de 1 bilhão, ela já valoriza 180%. Se for de 1,5, a valorização será de 239% e por aí vai ao longo da tabela. Eu não coloquei valores acima de 3 bilhões para fluxos de caixa livre, porque eu realmente acho que a Oi não vai conseguir chegar nesses valores. Então, basicamente, você vai escolher um valor de fluxo de caixa que você acha que a Oi realmente pode chegar e aqui você consegue ver a valorização que as ações podem ter. Só que esse valor aqui tem um problema muito grande, porque isso é no longo prazo. Você precisa comparar a valorização que a ação está tendo com o CDI do período também. Porque como a gente está falando de longo prazo, a gente está falando de muitos anos que você vai ter que esperar para acontecer essa valorização. E como a OIBR é um ativo de um risco muito mesmo maior do que o CDI, ela precisa também ter um retorno tão grande quanto para compensar ser um bom investimento. Então vamos supor que você consiga realmente ter um rendimento de 100, 200% nas ações de Oi, mas você esperou 10 anos para isso, e aí conforme você olha no CDI, você vê que isso não foi um bom investimento. O CDI alto faz com que as ações de Oi não sejam um bom investimento se a empresa acabar demorando muito para ter essa virada de chave e começar a ter um fluxo de caixa positivo. Isso é uma coisa que o investidor tem que prestar muita atenção, porque não é só a questão das ações de Oi valorizarem muito, elas têm que valorizarem em pouco tempo para compensar realmente o risco que você está tomando. Senão, você poderia só deixar quieto lá esse negócio de ações de Oi e aplicar no CDI, que você já teria um retorno legal, isso no longo prazo, e isso considerando que a média do CDI dos próximos 10 anos vai ser por volta de 10% ao ano.
Então, na minha opinião, se tudo der certo para a Oi, o investidor que investir nela agora realmente vai ganhar dinheiro nas suas ações. Mas não necessariamente vai ganhar muito dinheiro ou vai ficar milionário ou coisa do gênero. Mas isso, obviamente, considerando que tudo vai dar certo para a empresa. Se você considerar que ela pode ter alguns problemas no caminho e algumas coisas podem não dar certo, aí a OIBR já passa a ser um investimento ruim. E lembrando, obviamente, que a Oi é um ativo de altíssimo risco. E não necessariamente a empresa precisa ir à falência para o investidor perder muito dinheiro de forma irreparável. Então, na minha opinião, eu prefiro ficar de fora desse investimento por não ver potencial de valorização suficiente para correr o risco de Oi. Mas essa, obviamente, é a minha opinião, e se você discordar, o campo de comentários está aberto aqui embaixo. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui, e se você for novo no canal, eu vou pedir para você se inscrever, e muito obrigado a todos.